Nós precisamos entender a importância da nossa vida de oração para a reconquista do território. Deixa eu te explicar melhor. Salmos capítulo 115, no versículo 16, vai dizer assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E o que isso significa? Significa que quando Deus criou os céus e a terra, e colocou o homem, colocou Adão e Eva para dominar sobre a terra, ele disse para o ser humano: olha, você é o principal responsável pelo planeta Terra. Nós somos a maior autoridade do planeta Terra, porque Deus, em sua infinita misericórdia, em sua infinita bondade e em sua soberania, ele disse para o homem: você é aquele que deve exercer o domínio sobre a terra. Só que por causa da queda de Adão e Eva, por causa da queda do homem, esse domínio ele foi entregue a Satanás, e o homem agora, debaixo da maldição do pecado e debaixo dessa legalidade que nós damos por causa do pecado, Satanás, ele tomou o domínio da terra, e hoje, de maneira ilegal, por causa de nosso pecado, Satanás, ele exerce um domínio sobre os reinos do mundo. Você não faz ideia da importância da sua vida de oração. A igreja não faz ideia da importância da vida de oração dos santos para a reconquista do território. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a importância da nossa vida de oração para a reconquista do território perdido, porque Jesus Cristo está nos habilitando para reconquistar esse território. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Você, como igreja de Jesus Cristo, você precisa compreender a importância da sua vida de oração para a reconquista do território. Você, como igreja de Jesus Cristo, precisa entender a importância de estar reunido, de estarmos reunidos com outros irmãos, orando, buscando a presença de Deus para a reconquista desse território. Desde a queda do homem, desde a queda de Adão e Eva, o ser humano tem perdido o domínio da terra para Satanás. Por causa da maldição do pecado, o ser humano tem dado legalidade para que Satanás exerça esse domínio que não é direito dele. E nós precisamos saber que uma das coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é justamente a capacidade do ser humano chamar a presença de Deus para essa terra, para que nós reconquistemos esse território. Agora, para contextualizar tudo que eu vou falar aqui, sempre olhando para a palavra de Deus, primeiro vai lá comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler primeiro os versículos 26 e 27, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Presta bastante atenção aqui. Nós vemos primeiro no versículo 27 que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E nós vemos que nós temos vários atributos do nosso Deus. Nós somos seres relacionáveis, nós somos seres que ganhamos a autoridade de governar essa terra. Só que eu quero te convidar a retroceder no versículo 26. Existem afirmações aqui importantíssimas para que entendamos várias situações que acontecem no mundo hoje. Por exemplo, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e ele declara: tenha ele domínio. Esta palavra domínio, que Deus coloca aqui nesse texto, é a palavra que dá toda a autoridade, todo o domínio para o ser humano em relação a todo o planeta Terra. E choquem com essa informação que eu vou te dar. O homem, ele tem mais domínio sobre a terra do que o próprio Deus. E talvez você se pergunte, por que isso? Porque Deus, ele é tão soberano que ele respeita a própria palavra. E ele deu o domínio da terra para o homem, e por causa da maldição do pecado, nós vemos toda essa bagunça que existe no planeta Terra. Você há de concordar comigo se Deus,
ele fosse aquele que tivesse todo o domínio sobre a terra, o mundo jamais teria isso. Não se engane com essa informação e não me entenda mal. Deus, ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser aqui sobre essa terra. Mas por causa dessa declaração de Deus, você vai ver que Deus, por causa da sua própria palavra, ele sempre vai usar algum ser humano para fazer as coisas. Deus, ele não precisa do ser humano, mas por conta de ele se colocar debaixo, nós vamos ver, eu vou deixar aqui a referência, eu não lembro agora, mas nós vamos ver que Deus, ele se coloca debaixo até da própria palavra. Ele deu o domínio sobre a terra e todas as vezes que Deus vai fazer algo na terra, ele usa um ser humano, porque o ser humano é o ser que tem a autoridade maior aqui nessa terra. Então, queridos, nós vamos ver ao longo desse vídeo, que está em toda a palavra de Deus, que Deus, ele deu o domínio da terra ele deu o domínio da terra para o homem. Agora, Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia pelo ser humano e pelo planeta Terra, ele está reconquistando com a humanidade o domínio dessa terra. Deus, ele é o criador dos céus e da terra, ele é o dono dessa terra, mas ele deu o domínio para o ser humano. E nós vamos ver, queridos, Deus, ele agindo sempre através da vida das pessoas. Deus, ele não tem domínio sobre a terra por causa da sua própria palavra, por causa da sua própria soberania. Agora, ele deu o domínio da terra para o homem e ele quer que o homem convide ele para reconquistar o domínio de toda a terra. Olha só o que diz Lucas. Vai lá comigo primeiro em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 5 a 7. Esse é um texto super conhecido. Jesus, naquele momento, no deserto, sofrendo ali o período da tentação. O versículo 5 diz assim: E elevando, Satanás, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Presta atenção aqui que Jesus foi levado, naquele período da tentação, foi levado a um alto monte, né? E Satanás mostra para Jesus ali todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou eu a quem quiser. Você notou aqui que Satanás, no período da tentação, estava falando para Jesus: olha, todos esses reinos me foi entregue. Por que os reinos do mundo foram entregues a Satanás? Justamente porque o ser humano, ele tem o domínio da terra, e por causa da maldição do pecado, por causa dos tantos, por causa da quantidade de pecados cometidos no mundo, o ser humano dá legalidade e Satanás, ele usurpa. Foi entregue a Satanás os reinos do mundo por causa do pecado. Então, o ser humano agora, ele tem que fazer uma correria para retomar os reinos do mundo, porque ele é o principal responsável sobre essa terra. Não esqueça disso, Deus deu o domínio dos reinos do mundo para a humanidade. Deus deu esse planeta Terra para que nós, os seres humanos, dominássemos. Olha o versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, nós vemos aqui que Satanás tentando Jesus fala: olha, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, porque esses reinos do mundo me foi entregue. Percebe, queridos, que Satanás, ele não é o governante do mundo, ele não é aquele que tem a responsabilidade de dominar o mundo, mas lhe foi entregue. E é por isso que nós vamos ver Jesus nos guiando e nos direcionando naquela famosa oração. A famosa oração chamada de oração do Pai Nosso. Jesus, ele nos mostra que nós precisamos chamar a Deus para que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra. Queridos, Deus, ele é poderoso para fazer a vontade dele aqui nessa terra. Só que ele não quebra os seus próprios princípios. Por quê? Porque o ser humano precisa orar. Precisa orar o quê? Olha o que está dizendo Mateus capítulo 6, os versículos 9 e 10. Jesus ensinando: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que lindo começa essa oração. Aonde que está o Pai Nosso? Ele está nos céus. Não esqueça dos versículos que eu li anteriormente. Os céus são os céus do Senhor, ou seja, ele está nos céus. Os céus são os céus do Senhor. Olha o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo, ele está nos ensinando, através dessa oração modelo, que os céus são os céus do Senhor, mas na oração modelo nós precisamos orar a Deus
para que assim que a vontade dele é feita no céu, essa vontade seja feita aqui na terra também. E nós precisamos orar, queridos, por quê? Porque o reino do mundo, os reinos do mundo, o planeta Terra tem sido entregue a Satanás, mas nós, que somos os principais responsáveis aqui nessa terra, nós precisamos chamar Deus para que a vontade dele seja feita aqui nessa terra. Você entende esse princípio importantíssimo? Que Deus ele vai agir aqui nessa terra quando o ser humano convidar ele para agir aqui nessa terra. E não porque ele não pode, não porque ele não é soberano. Deus ele é soberano, ele detém todo o poder. Só que ele não quebra os próprios princípios. Ele não fere a própria palavra. Se ele deu o domínio para mim e para você, nós temos que convidar a Deus para essa terra, dizendo: Senhor, assim como a sua vontade é feita no céu, venha para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Olha como Deus ele é maravilhoso. Ele não quebra os próprios princípios, ele não quebra a própria palavra, ele não quebra os próprios princípios, e ele não quer pessoas buscando a presença dele apenas por interesse, e sim porque as pessoas querem, e sim porque as pessoas têm necessidades. Agora, o ser humano ele está subjugado, o ser humano está debaixo da escravidão do pecado, e é por isso que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, nos habilitando. Quando o véu é rasgado, nós temos acesso a Deus para fazer essa oração. Senhor, venha exercer o domínio aqui na terra. Senhor, sabe esse domínio que o Senhor deu ao ser humano? Então, nós estamos debaixo da escravidão do pecado. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Jesus Cristo para que a tua vontade que é feita no céu seja feita aqui nessa terra. Então, a importância da igreja saber que nós temos o domínio dessa terra, mas por causa da escravidão do pecado, nós precisamos orar a Deus para que a vontade dele seja feita aqui nessa terra. E nós vemos, queridos, ao longo das gerações, a maior parte das coisas que aconteceram ao longo das gerações, a maior parte das coisas que acontecem ao nosso redor, são situações que acontecem muito mais por causa da vontade do homem e muito mais por causa da vontade do maligno. Por que João vai declarar que o mundo jaz no maligno? Por que o mundo jaz no maligno? Não é porque Satanás é dono do mundo. Não é porque Satanás ele tem todo o poder. Mas o mundo jaz no maligno porque o ser humano entregou das mãos de Satanás o domínio dos reinos. Agora, nós temos que ter essa consciência de que nós estamos em uma batalha espiritual e nós precisamos ser vigilantes. Vigilantes porque Satanás, ele está plenamente trabalhando nessa batalha espiritual para que o mundo não retorne para as mãos do ser humano e para as mãos do nosso Deus. Vai lá comigo, 1 Pedro, capítulo 8, perdão, 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O que é ser sóbrio? Esteja atento ao que está escrito na palavra de Deus. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que ela não fica embriagada com outras informações, ela não fica embriagada com outra coisa que não seja a água da palavra de Deus. Essa é uma pessoa sóbria, é uma pessoa que está lúcida para aquilo que está escrito na palavra de Deus. E ser vigilante significa vida de oração. Você lembra quando Jesus leva os 3 discípulos para momentos antes ali da crucificação? E ele ora ali com os discípulos e os discípulos acabam dormindo e ele diz: vocês não podem nem vigiar comigo nem por 1 hora? Ou seja, vigilância significa vida de oração. E por que nós precisamos ser vigilantes? Olha o texto dizendo: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, queridos, Satanás, ele está ao derredor do ser humano para que o ser humano não exerça essa capacidade de dominar a terra. Nós que estamos debaixo do pecado, nós somos pecadores, nós não estamos mais, aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo da escravidão do pecado, mas nós ainda pecamos. Por causa disso, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Ter sobriedade em relação às promessas de Deus na palavra e ter vigilância, ter vida de oração. Ser vigilante significa participar dessa batalha espiritual para a reconquista do território. Deus está te chamando hoje para ser vigilante, para ser sóbrio. Por quê? Porque Satanás está ao derredor para tentar tragar para que essas pessoas não exerçam a sua autoridade e o seu domínio sobre essa terra.
Então, queridos, nós vemos esta batalha espiritual. Agora, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 é um texto que muitos não conseguem reconhecer que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja. A igreja que em determinados momentos está fugindo ali do dragão, mas Deus ele está falando nessa passagem de Apocalipse capítulo 12, ele está nos mostrando a batalha espiritual que vai acontecer, a batalha espiritual que tem acontecido ao longo das gerações e a batalha espiritual que vai acontecer nos últimos dias. Apocalipse capítulo 12, primeiro vamos ler dos versículos 6 a 8, que diz assim: a mulher, e eu tenho vídeos aqui falando a respeito de que essa mulher é a igreja. Depois acesse aqui o link na descrição para você ver que a mulher de Apocalipse capítulo 12 é a igreja. A mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Esse tempo aqui é um dos dos principais motivos, é uma das principais provas que é a igreja, porque 1260 dias está falando a respeito dos 3 anos e meio, o período da grande tribulação, né? Parte do período da grande tribulação. Então a igreja essa mulher é a igreja que estará no período da grande tribulação. Agora, queridos, nós precisamos entender que Deus envia essa mulher para o deserto, porque ela vai ser sustentada no deserto. E quando essa mulher estiver sendo sustentada no deserto, grande será a batalha espiritual. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo está agindo através da igreja para a reconquista desse território, mas Satanás, com todas as suas hostes, não quer deixar a igreja retomar a conquista desse território. O planeta Terra, este território que inevitavelmente se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, mas nós precisamos saber que a batalha espiritual já está acontecendo e se intensificará naquele tempo. Olha o versículo 7. No período dos 3, lembra o que eu estou lendo aqui, a igreja no deserto, nos 1260 dias, a igreja no deserto. Olha o que diz o versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou céu o lugar para eles, nem mais se achou no céu o lugar para eles. Então, vai acontecer ali uma batalha espiritual nos ares, e antes de Jesus Cristo reconquistar o território dessa terra, primeiro, ele reconquista as regiões celestiais, porque não existe domínio na terra se ainda houver demônios, se ainda houver Satanás e seus demônios nas regiões celestiais. Primeiro, as regiões celestiais serão limpas para a reconquista desse território. O território das regiões celestiais são conquistados primeiro, para depois que a terra seja reconquistada por Jesus Cristo e pelo povo de Deus. Vai lá comigo, continue em Apocalipse capítulo 11, olha, Apocalipse capítulo 12, olha o que diz o versículo 11. Diz assim, versículo 12, perdão. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, no período em que Deus estará limpando as regiões celestiais, Satanás será lançado à terra, e nós vemos as quedas de Satanás ao longo da história. Ele vai caindo cada vez mais até ser lançado sobre essa terra. Ele desce com grande cólera, ele desce com grande ira, e ele sabe que ele precisa perseguir a mulher para que a mulher não reconquiste esse território. Olha o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Muitos não acreditam que a igreja é a mulher justamente por causa desse dar à luz ao filho varão. Eu não tenho tempo para explicar tudo aqui, mas nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que ele estava tendo dores de parto para que Cristo fosse gerado no coração da igreja. Nós vemos, queridos, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, falando que nós, a igreja de Jesus Cristo, chegaremos à perfeita varonilidade. O que é a igreja gerando o filho varão? A igreja gerando o filho varão é justamente a igreja no ápice do poder de Deus, para que
no ápice do poder de Deus, a igreja chegue à perfeita maturidade. Quando Cristo é gerado em nós, o caráter de Cristo, ele vai crescendo em nosso interior, até que chegue o momento em que Jesus Cristo virá literalmente a essa terra retomar os reinos deste mundo. O varão que está nascendo no ventre da igreja não é um varão literal, e sim a maturidade de Jesus Cristo na igreja. Quando a igreja chegar à perfeita maturidade, à perfeita varonilidade, essa igreja estará madura para encontrar literalmente com seu noivo, e ali vai acontecer o casamento. Então, queridos, quando o varão, o filho varão, ele nasce, não é o mesmo nascimento que aconteceu quando Maria teve Jesus Cristo. Não é o mesmo nascimento quando Maria deu à luz a Jesus Cristo. Agora, esse nascimento, essas palavras, em toda essa simbologia é espiritual. Nós estamos gerando o filho varão. Só que a igreja só pode gerar o filho varão, só pode chegar à perfeita maturidade, à perfeita varonilidade, quando essa igreja estiver junta, unida, orando e buscando a presença do nosso Deus. Então, essa mulher, ela é perseguida, e o dragão se viu atirado para a terra, perseguindo a mulher que dera à luz a este filho varão. Agora olha o versículo 14. E foram dadas à mulher, e fora dadas à mulher as duas asas da grande águia. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Como você tem acompanhado aqui no canal, as duas asas da grande águia são as duas testemunhas que de maneira espiritual vão estar conduzindo essa mulher, vai estar ajudando a sustentar essa mulher espiritualmente no deserto. Eu também tenho vídeos aqui falando a respeito das duas testemunhas como as duas asas, né? Como as duas asas da grande águia. A grande águia que representa o Espírito do Senhor, que anteriormente o Espírito do Senhor conduziu Israel, o Israel da antiga aliança no deserto. Você vai encontrar os textos dizendo sobre Israel sendo conduzido pela grande águia no deserto, né? Sendo movido pelo Espírito do Senhor no deserto, e agora o Israel da promessa será conduzido pelas duas asas da grande águia no deserto. Então, a mulher, foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, e não esqueça disso, a mulher, ela recebe as duas asas da grande águia. Eu até usei um termo errado agora, não é que as duas asas da grande águia vai conduzir a mulher. Essa mulher recebe as duas asas da grande águia. E para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, essa mulher será conduzida pelo Espírito do Senhor até o deserto, será uma condução de uma maneira espiritual, que o texto chega a dizer até que esta mulher vai voar até o deserto, ou seja, será de uma maneira sobrenatural. Essa mulher será conduzida ao deserto e será um período de muita escassez, onde somente os servos do Senhor, que forem fiéis à palavra de Deus, vão sobreviver. A igreja estará no período da grande tribulação, ali sendo sustentada pelo Senhor no deserto, repetindo o que aconteceu com Israel na antiga aliança. Queridos, nós vamos ver o profeta Ezequiel capítulo 20, nos versículos 35 e 36, mostrando que a igreja será mais uma vez conduzida agora ao deserto dos povos. Então essa mulher será conduzida ao deserto. Por quê? Porque Deus estará sustentando essa mulher, Deus estará fortalecendo essa mulher no deserto, porque essa mulher precisa estar forte, porque essa mulher essa mulher reconquistará com seu Senhor esse território que tem estado nas mãos de Satanás. Agora, vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11, que nós vamos ver, queridos, né? Retrocede um pouquinho de Apocalipse 12, vai para Apocalipse 11. Nós vamos ver, queridos, que em vários momentos, né, no livro de Apocalipse, o povo de Deus é chamado de duas testemunhas. E depois nós vemos outra figura para falar do mesmo povo, chamando esse povo de a mulher. Nós vamos ver também que em determinados momentos esse povo vai ser chamado de os 144 mil selados. Quando Deus usa vários tipos de linguagens, ele está falando a respeito do mesmo povo, só que em momentos diferentes. Por exemplo, a mulher, ela está aqui no deserto. Ele está falando da mulher, a igreja no deserto. Em determinado momento ele vai falar sobre essa mesma igreja como as testemunhas. Só que agora essas testemunhas são aqueles que não dormem. Porque parte dessa mulher vai acabar dormindo. Inclusive nós vamos ver a descendência da mulher sendo citada aqui. E em determinados momentos nós vamos ver os 144 mil selados, que está falando de uma linha de tempo, que são as 12 tribos de Israel, agora o Israel da promessa. Então, nós precisamos entender essas linguagens que são usadas no livro de Apocalipse
mostrando momentos diferentes em que a igreja estará vivendo. Agora, Apocalipse capítulo 11, o versículo 15, que é um versículo maravilhoso. Por quê? Eu mostrei para você a importância de ter vida de oração para reconquistar esse território. Nós somos os principais responsáveis pelo planeta Terra, porque Deus nos deu o domínio. Eu te mostrei aqui que Satanás, dentro dessa batalha espiritual, ele está tentando ficar com esse território para ele, nos rodeando como leão que brama, tentando tirar o foco da igreja de que que ela deve exercer o domínio dessa terra. E aí eu te mostrei que essa batalha espiritual acontece, e na última semana de Daniel, no período da grande tribulação, essa batalha espiritual vai se intensificar, porque Satanás não quer tirar as suas garras do domínio dessa terra. E aí dentro dessa batalha espiritual, como é inevitável, a igreja, com o seu Senhor, como Jesus Cristo, retoma o domínio dessa terra. E é maravilhoso nós vermos isso. Apocalipse 11, o versículo 15 diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você notou aqui, queridos, que quando o texto diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, significa que não era dele. E não é porque Deus não é soberano, não é porque Jesus não é soberano. Por causa da queda do homem, o homem perde o domínio dos reinos do mundo, perde o domínio dessa terra. E Satanás, ele tenta tomar o reino dessa terra porque foi entregue. O homem, por causa das legalidades do pecado, entregou nas mãos de Satanás o domínio do mundo. Mas, dentro de tudo isso que eu te falei, no final de todas as coisas, o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E nós vamos ver em vários textos que a igreja estará reinando com Cristo, Cristo reinando de Jerusalém, e a igreja com seus corpos glorificados estará reinando, regendo as nações junto com o nosso Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus está movendo a igreja, que Jesus Cristo está movendo a igreja para a reconquista desse território. E cada oração que você faz não é uma oração desperdiçada. Talvez você não esteja vendo aí os efeitos das suas orações, mas saiba que no final dos tempos, na última semana de Daniel, principalmente, as orações dos santos acumuladas, elas vão servir para que Deus manifeste a sua vontade aqui nessa terra. Tome bastante cuidado para você não jogar toda a responsabilidade em Deus, quando Deus está chamando, convidando a igreja para a reconquista desse território. Bom, mais uma vez, eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.